Sejam bem-vindos a essa aula que nós vamos dar início ao entendimento da arquitetura BERT e, primeiramente, nós teremos uma intuição prática sobre essa arquitetura. Primeiramente, vamos ver o que é essa arquitetura chamada BERT, que é uma das arquiteturas mais poderosas que existem para nós trabalharmos com processamento de linguagem natural. E nessa aula nós teremos somente esse slide que nós veremos o que exatamente significa essa sigla. E ela vem de Bidirectional, a letra B, Encoder Representations from Transformers. Caso você já tenha estudado algo sobre outra técnica de inteligência artificial para processamento de linguagem natural, que são os Transformers, que é uma arquitetura também bem robusta para nós trabalharmos com processamento de linguagem natural. Quer dizer que essa arquitetura BERT é baseada nessa outra arquitetura Transformers. Traduzindo para português, nós podemos ter representações de codificador bidirecional de transformadores. Não é muito comum você falar essa sigla em português, que eu coloquei só para ficar um pouco mais clara essa ideia dessa sigla BERT. Com relação a cada uma dessas partes que nós temos nessa palavra, note que, primeiramente, nesse slide, nós temos o Encoder Representations. Isso indica que essa arquitetura ela foi construída baseada em um sistema de modelagem de linguagem, ou seja, a ideia dessa arquitetura é principalmente para modelar uma linguagem. Quando nós falamos em modelar uma linguagem, indica que você vai passar um determinado texto para essa arquitetura e essa arquitetura vai retornar qual é a melhor representação possível das palavras. Caso você já tenha feito outros cursos de processamento de linguagem natural, você sabe que cada uma dessas palavras será convertida para um número e depois nós precisamos ter uma representação matricial. Cada palavra será representada por uma matriz específica, que é dessa forma que os computadores conseguem entender as palavras. Então, o que esse Encoder Representations indica é que o modelo vai retornar uma representação vetorial, uma representação matricial das palavras. Nós vamos passar para a arquitetura uma lista de palavras e ele vai retornar uma lista de vetores que posteriormente nós podemos utilizar para necessidades personalizadas, como por exemplo classificação de sentimentos ou a questão de um sistema automático de perguntas e respostas que nós vamos desenvolver durante esse curso. E ele foi treinado com dados não rotulados, ou seja, você não tem a resposta real. Por exemplo, quando nós trabalhamos com aprendizagem supervisionada, você tem os rótulos das classes. Vamos supor que é um sistema para previsão se um cliente vai pagar ou não vai pagar o empréstimo. Existem os dados dos clientes e as respostas pré-definidas, as respostas históricas que vão indicar se o cliente pagou ou não pagou o empréstimo. Ou trazendo para esse contexto de processamento de linguagem natural ou classificação de textos, caso você faça o treinamento de um algoritmo para classificar sentimentos positivos e negativos, você terá as classes, ou seja, um texto e a indicação se esse texto é positivo ou se esse texto é negativo. Nesse caso, ele foi treinado com dados não rotulados, ou seja, somente com texto puro para ele justamente gerar essa modelagem da linguagem. Logo na sequência, quando nós temos o resultado do modelo de uma determinada linguagem, nós podemos fazer a aplicação dessa técnica que é chamado de Fine Tuning, ou você pode traduzir para um ajuste fino de outros parâmetros que você vai utilizar para outros tipos de aplicação. Basicamente, esse modelo BERT já está treinado e nós vamos utilizar ele em aplicações personalizadas. Com relação a essa outra frase, from Transformers, conforme eu havia comentado anteriormente, essa arquitetura BERT é baseada em uma das arquiteturas mais poderosas de processamento de linguagem natural, que inclusive logo na sequência nós teremos algumas aulas sobre essa arquitetura.
Isso indica que o transformer é que define a arquitetura desse modelo. E com relação ao bidirectional, traduzindo, nós temos a palavra bidirecional, e isso indica que ele vai utilizar o contexto da esquerda e o contexto da direita para entendimento das palavras. Por exemplo, nós temos essa frase, I like my dog. Vamos supor que nós estamos trabalhando com essa palavra my. Em geral, nas arquiteturas mais tradicionais de processamento de linguagem natural, vamos supor que você quer fazer a previsão de qual palavra vem depois do my. Comumente é utilizada as palavras anteriores. Por exemplo, para você fazer a previsão da palavra dog, você vai utilizar a palavra my, a palavra like. Quer dizer que ele trabalha somente com o conceito unidirecional, em uma direção só. No caso do BERT, como ele é bidirecional, quando nós estamos trabalhando com essa palavra my, ele vai verificar o que tem para a esquerda, ou seja, as palavras para a esquerda, e as palavras que tem para a direita. Assim, ele vai conseguir ter mais informação sobre o contexto que a palavra se encontra em um determinado texto. E essa foi somente uma breve introdução para você saber de onde vem cada uma dessas letras, dessa sigla, dessa arquitetura. E o que nós teremos na próxima aula é uma aula adicional sobre embeddings, ou seja, você vai entender como que funciona o processo de você ter uma frase e você fazer a transformação em uma matriz para que ela seja representada pelos computadores. Depois que você tiver essa aula sobre embeddings, nós vamos voltar para a ideia geral da arquitetura BERT. Obrigado e até lá!